Boa noite, malta. Obrigado, resistentes. À hora da discoteca, aqui estamos, hein? A curtir as luzes. Obrigada, Manela. Obrigada, Manela. Obrigada, Correntes. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada por resistirem. Resistir é uma palavra que vai ser importante nestes meus 10 minutos, que eu vou tentar que o sejam. Quando me disseram o tema da mesa, quando me explicaram que este ano, e muito bem, era um ano para o Álvaro, eu olhei para a frase e quando li que era sobre os abismos que voavam os poetas, eu disse, não tinha notícia desta questão, mas pus-me a pensar. E pensei que, efetivamente, eu sobre poetas sei pouco, apesar de vez em quando acontecer-me, acontece a todos. Sobre abismos sei mais. Sobre voar, mas lembro-me que alguma coisa próximo com uma palavra a voar travou o primeiro abismo, ou aniquilou, ou sobrevoou, ou tornou-se pontífice, não é? Aquele que faz pontos, entre mim e o Álvaro. E isto é sobre o Álvaro hoje. Para mim, que foi a palavra desejo. Há 12 anos, nesta mesma mesa, eu, ainda mais imoderada, espineta e com mais certezas, respondia do alto da minha ignorância uma coisa em que eu ainda hoje acredito, portanto ainda tenho que amadurecer, que sem desejo não há aprendizagem, sem desejo não há ensino, enfim, o desejo era o objeto de resistência e de subversão por excelência, porque ele é propulsor sem objeto. E isto tem a ver com voar, ok? É propulsor sem objeto. Nós hoje desejamos isto, amanhã desejamos aquilo, não é? E ele é um campo sem corpo, mas é talvez o campo que mais nos é, neste momento, e o capitalismo vive disto, minado, ensinado. Dizem-nos como é que devemos desejar. E uma coisa que me aconteceu ao longo destes 12 anos de namoro, de desejo entre mim e o Álvaro, desejo efetivo, como duas crianças que desejam estar juntas, no sentido da alegria ética, no sentido espinosista. O Spinoza diz, a alegria é o aroma da verdade. A coisa que nós mais fazíamos era rir. O Álvaro era um homem que respeitava os artistas, que confiava neles, era perigosíssimo. Claro que porque ele também era um. Mas sendo uma figura de Estado, era muito inverosímil que uma figura de Estado tivesse essa confiança nos artistas. E nós ríamos muito juntos. E hoje ao telefone, o meu pai, que era um grande fã dele, disse-me, ó filha, vais falar, o pai não pode ir, que está a tratar dos avós, mas se puderes faz o Álvaro rir. E isto é muito importante porque o riso é um primo bastardo do ato poético. Porque ele também percorre abismos, porque ele os sobrevoa, mas mais do que os sobrevoar, ele é o propulsor. Um corpo sem energia não voa, não rasteja, não se atira, não nada. Não tem capacidade de atravessar nada. Nem matas, nem selvas, nem coisíssima nenhuma, muito menos abismos. E claro que isto preocupa, estamos todos preocupados, não há momento na história em que nós não vejamos abismos a tomar-nos, e agora eles são muito claros. E o riso parece-me neste momento um instrumento, se não sábio, pelo menos são. E eu ia propor um conceito, que é um conceito de risastência. Nós treinarmos os corpos da resistência pelo riso e criarmos o grande corpo da resistência contra a opressão. Nós ríamos muito e uma das coisas que ríamos era porque os dois éramos servidores públicos. Eu, na minha pequenez, a crescer dentro das câmaras municipais, a ter um emprego, ele já nas altas magistraturas, mas tentávamos entender neste namoro como é que é possível, dentro deste linguajar opressor, que são as instituições, mas que ao mesmo tempo tanto se lutou para que elas existam e que nos possam proteger, como é que nós podemos insuflá-las de qualquer coisa que seja voável e não transformá-las em abismos.
E ele ensinou-me muito. E ensinou-me muito a aprender a rir de quem acha que manda em nós. Ele dizia-me uma coisa muito bonita, e que depois eu já vi noutros contextos, dizia-me: se tu pensares quem é que não podes criticar em voz alta, percebes quem são os teus donos. Se vocês substituírem o verbo criticar por rir, entendem exatamente o que eu estou a dizer. Se vocês perceberem de quem não podem rir, vocês percebem quem são os seus donos. Claro que o riso é uma expressão ampla, é uma expressão que já fez correr muita teoria, muita filosofia, e há um lugar do riso que a mim me mete nojo. Mas é exatamente por esta questão de poder, que é o riso cínico. O riso cínico ri de cima para baixo. Ora, que covardia, assim também eu. Mas todos os outros risos me parecem profundamente potentes. E quando eu digo potentes, estou a falar de uma preparação para a novidade. Não é por acaso que eu falei de Spinoza. O Spinoza é vou dizer mesmo assim, é um tripeiro nascido em Amsterdão, que basicamente com a sua filosofia, que foi considerada herege, materialista e outras coisas mais, fundou os sistemas democráticos que nós vivemos hoje e que vemos ameaçados. E ele cria um sistema ético em que a grande pergunta dele é: o que é que pode um corpo? E eu acho que é aqui que nós temos que regressar. Regressar resgatando os nossos corpos. Porque é o corpo que faz política, é o corpo que faz amor, é o corpo que dá cabeçadas, é o corpo que ri na cara da morte. E este texto que eu vos vou ler hoje foi escrito por um outro namorado meu, que era um namorado comum entre mim e o Álvaro, que era o O'Neill. E foi um texto daqueles que eu normalmente mandaria ao Álvaro, para o Álvaro mandar uma resposta a dizer: ó miúda, cada vez estás pior. A resposta já não veio a tempo, mas como nós voamos sobre abismos, aqui vamos. Poema para salvar a noção. Excelentíssimos e reverendíssimos chefes de Estado, de Governo e de Cozinha. Soberanas e soberanos, suas majestades imperiais, reais e irreais. Suas altezas e baixezas, reais, grãos-duques, grãos de bico e príncipes regentes. Imentíssimos cardeais, bispos e mil-folhas. Digníssimos líderes espirituais de todas as confissões e créditos. Magníficos e nem tantos presidentes de assembleias soberanas e congressos nacionais. Honoráveis primeiros ministros, chanceleres, testas de ferro e chefes de executivos. Ilustríssimos ministros do Estado, líquido, gasoso, sólido e de sítio. Secretários de governo, excelentíssimos senhores e senhoras, embaixadores, altos comissários e representantes diplomáticos, meninos, meninas e meninas, digníssimos magistrados, senhores presidentes e membros de todo o talante, género e feitio dos Supremos Tribunais de Justiça, excelentíssimos governadores de regiões, províncias e estados federados, desde a Premier League à Quinta Distrital, notáveis senhores presidentes de câmaras municipais e autarcas, condutores de automóveis a leasing, técnicos superiores do terror orçamental e gentilíssimos tarefeiros da desgraça e da impotência. Excelentíssimos comandantes das Forças Armadas em Parvas e da Segurança Social. Generais do desenvolvimento assolapado de algoritmos e psicopatia merecedora de internamento compulsivo com jubilosa medicação intravenosa e esplendorástica castração, consternação pública. Insignes doutores catedráticos magnificamente erguidos sobre a exploração de bolseiras, estrondosos luminares do saber tanto e de tão pouco serviço, prestigiosos senhores diretores gerais e particulares de instituições públicas e privadas, suas amantes, secretárias, filhos bastardos e motoristas, excelentíssimos presidentes de associações empresariais, sindicais, desportivas, recreativas, filarmónicas, associações livres de proteção animal, ambiental, associações criminosas ou profissionais, caríssimas individualidades da cultura, das artes, do espetáculo e das letras, digníssimos operários do lumpen da língua lusa, escrivães fantasma de discursos, parangonas, manuais de eletrodomésticos e de imóveis do IKEA, de relatórios trimestrais e de
Poemas como estes. Respeitáveis líderes comunitários, oligarcas encocainados, empreendedores de meia tigela on e offline, revendedores de sangue, violadores à solta e traidores da autoridade tributária, representantes da sociedade civil e bárbara dos primeiro, segundo, terceiro e quarto setores, distintos convidados internacionais e intergalácticos, dignos representantes de órgãos de comunicação social e, acima de tudo, respeitáveis cidadãos e cidadãs desta pátria, queridos conterrâneos, colegas de profissão e irmãos em humanidade e todos os presentes e ausentes da espécie humana ou não deste e de qualquer século, deixem-se de merdas, salvem esta porra, entreguem isto tudo aos artistas. Muito obrigada.